Nessa aula aqui você vai estar aprendendo a fazer esse shader que está aparecendo na sua tela agora, direto no Corona Render, de maneira bem simples, tá? Bem simples mesmo. E com esse shader você pode estar aplicando ele em textos em 3D e até mesmo nos seus selos em alguma parte do seu projeto. Então ele é bem legal para você estar utilizando nessas ocasiões, tá? E aqui nessa aula a gente vai estar utilizando o Cinema 4D 2024 e o Corona Render 12. Então caso tenha algum problema aí de incompatibilidade, né? Talvez seja por versão, tá? Tirando isso, vai ser tudo tranquilo de fazer. Então cá estamos dentro do Cinema 4D, tô aqui com um projeto bem simples, tá? É só um texto mesmo aplicado com alguns informadores e com uma configuração básica aqui no texto, tá? Não vou refazer isso aqui porque é para adiantar a aula aqui para ela ficar mais curta, tá? Mas saiba que é um projeto bem simples, ó. Nem mesh direito tem, tá vendo? É uma mesh bem tranquila de fazer, bem tranquila mesmo, tá? Não tem nada de especial aqui não. O que vai ser de especial aqui vai ser só o shader, ok? Beleza, a câmera que eu vou estar utilizando aqui vai ser uma câmera normal mesmo, com uma posição diferente, tá? Ela tá com essas configurações de rotação aqui e tá com uma lente aqui de 135mm, ok? E além de tudo, eu vou estar utilizando também a tag do Corona Câmera, que seria ali para você conseguir aplicar algum desfoque, colocar bloom, né? Então você pode vir aqui no botão direito, extensões, vir aqui em Corona Tags e adicionar Corona Câmera. Maravilha? Depois a gente vai trabalhar nela para complementar o nosso efeito. Para a gente estar começando, eu vou adicionar aqui a aba de render do Corona para a gente conseguir ver tudo com mais facilidade. Então vou vir aqui em cima, ó, Corona, vou clicar, vou vir aqui na opção Corona VFB, vou clicar, perfeito. E agora com o Corona 12 eu consigo arrastar essa caixinha aqui do Frame Buffer, né, aqui para o Cinema 4D, ó, incrementar aqui dentro, ó, o workspace do Cinema 4D. Olha aí, então ela fica dessa maneira, né. Então eu vou habilitar aqui o render interativo. Beleza? O dia que tá aqui, ó. E agora eu vou criar os materiais. E aqui eu consigo dar zoom, ó, sem mudar minha tela, né? Sem ficar aqui mudando a minha câmera toda hora, certo? Então aqui fica mais fácil de visualizar, tranquilo? Ah, e lembrando que a configuração de render que eu estiver utilizando aqui também, ó, no output, também vai mudar ali no meu frame buffer, tá? Então se eu colocar aqui 1280 por 1280, ó, algo assim, ali também vai ficar quadradão, ó, certinho. É como se fosse um render final aqui aparecendo na sua tela, tá? Então eu vou colocar aqui 720 de volta, perfeito. E vamos começar aqui o shader. Então eu vou vir em Corona, aqui no cantinho dos materiais, tá? Na aba de materiais aqui. Corona, vou ligar aqui, pode ser um Physical ou um Legacy, tá? Você que escolhe. Vou utilizar aqui um Physical, tá? E aqui, nesse físico, vou abrir ele, vou vir aqui em Base Layer, e aqui eu vou estar alterando a cor. Eu posso colocar qualquer cor aqui que eu quiser, tá? Eu vou colocar um azul, vou colocar um azulzinho assim, certo? E esse aqui vai ser a cor base do meu material. Agora eu vou descer aqui embaixo, nesse Base Layer, e vou vir aqui até o canal Bump. Aqui, ó, o canal Bump. E aqui em Texture eu vou abrir a setinha para baixo e vou colocar um Surfaces Tiles do próprio Cinema 4D. Então ele vem nativamente no Cinema 4D, tá? Aqui, esse aqui, ó, Tiles. E por que eu vou estar utilizando esse Tiles aqui e não outro ou algum aqui do próprio Corona? Porque o Corona consegue ler os shaders do próprio Cinema 4D, tá? Então você não precisa ter preocupação com isso. Então você pode estar ligando o shader normal aqui mesmo do Cinema 4D, que o Corona vai estar conseguindo interpretar ele, tá? Então você vai colocar aqui Tiles, Surface Tiles, maravilha. Beleza? Ele é um relevo, então já vou jogar aqui no material, no objeto, no caso, que seria o último aqui. Maravilha. Né? Se eu der um zoom, você vai ver que não tem nada acontecendo, porque tá bem baixinho aqui, né? 100%, e as cores aqui a gente não mudou. E a configuração desse tile material aqui vai ser um branco, ok? Para deixar as linhas em branco, tá? E o restante aqui tudo em preto. Então, deixa aqui em preto, em preto. Maravilha. Aqui em Bevel Width eu vou colocar 2% e em Grow eu vou colocar 0, tá? Para não ter nenhum bevel e também para ficar com a linha um pouquinho menor ali, ó. Então, quanto menos eu diminuo aqui, ó, mais pequena a linha vai ficar lá. Perfeito? Então, se eu der um zoom, ó, você vai ver que está tendo apenas um relevo, né, com as linhas. Porque no Bump, né, o canal branco, ele dá relevo, o canal preto, ele não dá relevo nenhum. E aqui no Global Scale, que é o tamanho desse shader, eu vou colocar aqui 90. Perfeito. Por que eu vou colocar 90? Porque depois eu prefiro configurar direto na tag do material do que vir aqui no shader, tá? Porque vai ter muito shader desse aqui pra gente fazer um mix, né, de combinações aqui. Então, eu vou deixar 90 aqui e vamos partir para o próximo. Lembrando, tá? Você pode controlar o reflexo do material voltando aqui em cima, ó, em Roughness. Você pode diminuir para ter mais reflexo, ó, ficar uma coisa mais reflexiva, tá vendo? Tipo assim, olha aí. Se quiser deixar pouquinho, ó, pode deixar. Então pronto, o material base é esse aqui. Agora a gente vai criar outro material que vai ser o material Layered. Por que o material Layered? Porque ele faz combinações de mais de um material, tá? Então você clica nele aqui, certo? Abre o material e aqui, ó, você tem os canais para você mixar mais de um material, ok? Então aqui, nesse material primeiro aqui, ó, o primeiro material vai ser o material azul. E aqui em Almount, ó, você consegue definir quanto que ele vai aparecer mixado com o material de baixo, que seria o segundo, né? Os outros aqui você nem precisa deixar ativado, tá? Você pode deixar desativado, porque vão ser só dois aqui. E aí com esse 0.5 aqui você consegue mixar um e outro. Quanto de força do azul vai ter sobre o de baixo, ok? E tem também aqui a caixinha de mask com um canal aqui de textura, que é o que a gente vai estar utilizando para fazer um mix
de texturas com material luminoso. Então eu vou vir aqui em Corona, vou vir aqui em material light, ó, light material, vou criar ele, pronto. E aqui eu vou definir uma cor, pode ser um azul aqui, ó, mais azulado, certo? E a força dele aqui eu vou deixar em 5. Então a gente vai ter um material emissivo, certo? Vou voltar no material layered e vou jogar o light no segundo material. E agora a gente vai vir aqui no segundo canal, né, que a gente acabou de colocar a luz, vai vir aqui nas configurações de textura, né, aqui na frente de Mask, ó, essa abinha aqui de texturas, e vamos colocar aqui uma textura chamada Layer, esse aqui, ó, Layer, do próprio Cineon Cru-D também. Coloca aqui, agora é só abrir ela, só clicar aqui no pretinho, perfeito. E aqui você vai colocar uma mistura de shader, tá? Mistura aqui de vários shaders. Então você pode vir aqui em Shader e adicionar um Surface Tiles, mais um Tiles aqui para conta, né, do projeto. Então beleza, ó, você tá vendo aqui que o efeito já está começando a funcionar, né? Deixa eu só trocar o material do objeto aqui por esse. Pronto. Vou remover o antigo e vou ficar só com o novo que eu coloquei. Beleza, vou abrir o Tiles. Lembrando, tá, que você tem os patterns aqui para você escolher qual que você quer. Estou usando aqui o Squares, tá? Que seria aqui os quadradinhos, ok? Então aqui na primeira cor vou deixar preto, na segunda cor também vou deixar preto, na terceira vou deixar branco, ok? E aqui no último vou deixar preto. Grow Width vou deixar em 0, para não ter nenhum arredondamento, para não ficar daquele jeito ali, porque eu quero que essa textura aqui fique por cima daquela que eu fiz com o Bump, lembra? Que eu coloquei o Bump lá com aqueles efeitos? Então, aqui eu quero fazer o efeito contrário. Ao invés de ter relevo em cima, né, ali das lines, eu quero relevo dentro ali. Então, ao invés de eu ter luzes brilhando, né, com esse material emissivo, eu vou ter os quadradinhos de dentro ali, que não está em relevo, brilhando, entendeu? E agora eu vou vir aqui em Global Scale, eu vou deixar 90%. Você tem que deixar essa configuração aqui em 90, né, do Global Scale, de acordo com aquele que você criou aqui no Bump, ó, daquele primeiro material que a gente fez, aqui. Tá? Tem que ser a mesma porcentagem aqui, 90, então eu coloquei 90 aqui também. Então, ó, ficou dessa forma aqui. Agora eu vou abrir essa caixinha aqui, ó, Randomize Color. E aí ele vai gerar uma bagunça de cores, ó, né? Algumas vão ficar mais claras, outras vão ficar mais fortes, né? E o Seed aqui, eu vou estar deixando ele em 5. O Seed aqui é basicamente a variação que vai ser isso aqui, tá? Esse número aqui pode ser completamente aleatório. Eu vou deixar 5 aqui só para poder, né, me achar melhor depois ali na frente. Perfeito. Então, como a gente está usando aqui o canal Layer, né? Aqui com esse Tiles aqui, eu posso vir aqui, ó, e duplicar ele, ok? Então, deixa eu voltar aqui atrás, botão direito, e vir aqui em Cube Shader. Eu vou dar botão direito de novo, Paste Shader. Pronto, acabei de duplicar o material, colocar ele 2 vezes. E o que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou mudar o modo de mesclagem aqui para um modo de mesclagem diferente. Eu quero um aqui que meio que limite mais o brilho. Eu quero que ele fique menor e menos quantidade. Eu acho que o Multiply aqui já vai servir. Então eu vou abrir esse mesmo tile aqui de novo e vou mudar o Seed aqui para 6. Eu vou voltar para trás. Você está vendo que limitou mais, ó. Então antes estava assim, agora está assim, ó, né? Se você quiser limitar mais ainda, você vem colocando mais efeitos, né? Você vem aqui, ó, copia o Tiles, Up Shader, botão direito em cima, Paste Shader, abre o material, muda aqui para Multiply, como o outro ali de baixo, abre a textura e vem aqui, ó, em Seed e muda para 7. Volta, e aí você limitou mais ainda os brilhos ali das partes, né, que estão aparecendo ali no projeto, ó, certo? Agora basta você vir aqui no material, ó, na escala do material, e vamos deixar numa escala menor, vamos deixar aqui 4, por exemplo, que é a mesma coisa que 25%. Olha aí, ó. Então o efeito que você tem é esse, ó. Olha só que massa. Você pode definir a força da luz aqui, né? Você pode mudar aqui para 10, por exemplo, ele vai ficar mais brilhoso. E você lembra daquela tag de câmera que a gente colocou na câmera lá no começo? Então, ela vai servir agora para a gente colocar o efeito aqui, ó, de Bloom and Glare. Esse efeito aqui, ó. Então você vem na tag, clica, Bloom and Glare, habilita o efeito aqui embaixo, ó. Enable Effects. Aqui em Size você coloca um valor de 35, ok? E a intensidade você coloca aqui em 5. Vamos ver como é que fica. Vamos ver no render aqui. Olha lá, ele já está começando a brilhar. Vamos ver aqui em 15. Às vezes não atualiza, tá? Eu só vou repetir aqui a cena. Vamos ver se vai pegar agora. Ó, pegou, né? O size eu vou deixar maior então, 60. Olha aí. E aí, se você quiser mais brilho ainda, você pode vir aqui na intensidade, colocar 15, né? Aumentar a força, ó. Maior vai ser o brilho aqui também. Olha aí, ó. Né? Acho que se eu quiser mais disperso, eu vou ter que aumentar o size aqui, deixar em mais ou menos 90. E o bloom aqui em 40. Olha aí, ó. Ele vai ficar mais brilhoso. E aí, se eu quiser menos, né? Menos concentrado do jeito que tá, eu tenho que deixar aqui um valor menor, ó, por exemplo, 4. Olha lá, ó. Vai ficar bem mais sutil, tá vendo? 5. Olha só que massa o efeito, então. Né? E aí, por último, eu posso criar um novo material aqui, um Corona Legacy mesmo, e colocar no fundo aqui do material, ó, no material de baixo. E aqui eu vou colocar um azul bem parecido com o primeiro azul. Cube Shader. Vou colar aqui. Vou diminuir o Roughness, cadê? Ligar o Reflection, na verdade, né? Tô usando outro material. E colocar um pouquinho mais de Roughness aqui, para ficar mais fosco o material. Olha só como é que ficou o efeito, então, ó. Vou deixar aqui em 3 ou 2, 50%, ó. Olha só que legal como é que fica o efeito, então, ó.
Bem massa, tá vendo? Isso aqui para colocar em selo fica perfeito, tá? Coloquei um pouquinho mais escuro aqui o material do fundo, olha aí como é que ficou, ó. Ficou bem legal mesmo. Você curtiu esse shader? Ficou massa, né? Então, esse shader aqui foi uma dúvida que surgiu dentro do grupo dos alunos, que um rapaz queria aprender a fazer esse efeito aqui, né? Era um efeito que tinha lá no Pinterest, né? No material lá, uma referência no caso. E eu procurei uma forma de fazer esse efeito aqui. Inclusive, essa aula aqui desse efeito, né? Eu já fiz uma aula bem semelhante a esse efeito lá atrás, lá no início. Porém, não com essa qualidade que eu trouxe para você agora, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, né, ensinando a fazer shader específico, você pode deixar embaixo, tá? Uma sugestão de shader, tá? Para eu estar trazendo aqui pro canal, que às vezes eu não tenho ideia, tá? Às vezes eu não sei o que o pessoal tá precisando, então se você comentar aí, você vai estar me ajudando nisso, tá? E eu vou estar vendo a possibilidade de trazer aqui pro canal. Então se você curtiu, você pode muito bem clicar no like também para ajudar esse vídeo a ser mais engajado aqui no YouTube, né? Então clica no like, tá? Se inscreve também para dar uma força aqui no canal e é isso, tá? Espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu!